Amém? Graça e paz. Toda vez que eu subo aqui para ministrar, para mim é um desafio. É um desafio, é obediência mesmo. Obediência ao Senhor, porque é difícil. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco, vai falar com cada um que está aqui. Assim como o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, ontem eu estava ouvindo o pastor Felipe ministrar pelo YouTube, e ele começou a ministrar sobre atitudes. Eu falei, Senhor, é o mesmo que o Senhor, mesma palavra, mesma título, né, que Deus deu para ele, não sei se é título que ele pôs, eu coloquei assim, atitudes que abençoam. E falar sobre atitudes, eu falei, nossa, ele falou sobre atitudes, então Deus quer mesmo que a gente esteja falando com a igreja, o Espírito Santo quer falar com a igreja em relação a atitudes. Amém? Nós vamos ler, olha que chuva forte, meu Deus, agora que eu estou prestando atenção que está chovendo, eu não tinha prestado atenção. Glória a Deus por essa chuva, né? Chuva maravilhosa. Nós vamos ler em Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. Tomar um pouquinho de água, porque eu cantei um monte ali, fiquei rouca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvo, Senhor. Te louvo por cada irmão aqui nesse lugar. Te louvo porque o Senhor se faz presente neste lugar. Te louvo porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que faz milagres, que quebra as cadeias, que despedaça, Senhor, com todas as cadeias, que destrói as muralhas que estão na nossa frente, quando nós dizemos sim ao Senhor. Querido Espírito Santo, ministra nossas vidas, em nome de Jesus. Todos acharam? Essa passagem fala da cura do cego de Jericó. A partir do verso 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se, descia a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui nessa passagem, queridos, a história de um homem cego, mendigo, sem esperança, à beira do caminho. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, que mudou toda a sua história de vida. Mudou toda a sua história de vida nesse encontro. Ele foi curado pelo Senhor da cegueira que ele estava, e ele foi abençoado. Ele foi ricamente abençoado pelo Senhor. Para ele ser abençoado, ele teve que ir até Jesus. Quando Jesus chama, manda chamar ele, então ele vai até o Senhor, e ele é abençoado pelo Senhor. E o Espírito Santo nesses dias trouxe para mim
Eu estou rouca, mas eu vou conseguir ministrar em nome de Jesus. O Espírito Santo trouxe para mim a história de Abrão. Deus pede ali a Abraão, para Abraão sair da terra dele e ir para a terra. E para a terra que, que o Senhor mandou ele ir. Que eu vou ler aqui em Gênesis 12, do 1 ao 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma bênção, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei teu nome. Sê tu uma bênção. Nós vemos nessa passagem que Abraão, ele precisou de sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra onde Deus mandou ele nem conhecia, para ele ser abençoado, para ele receber a promessa que o Senhor tinha para ele, uma promessa de ser uma grande nação, uma promessa de ser abençoado pelo Senhor. Mas para ele ser abençoado pelo Senhor, ele precisou de ter uma atitude de obediência. Ele podia ter escolhido não. Eu não vou. Ele não era obrigado. O Senhor tinha pedido para ele ir. E aí o Senhor o abençoaria com uma grande bênção. Mas ele podia ter escolhido não, eu não vou. Eu não vou. Eu vou ficar aqui. Eu vou sair por aí, deixar meus parentes, se coloca no lugar dele, deixar os parentes, deixar tudo que ele já tinha conquistado ali, para ir para uma terra onde ele nem sabia onde era. Deus não havia falado, ó, vai ali para Maringá. Não. Vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus ainda ia mostrar. Se coloca no lugar dele, você entrando no carro, Deus pedindo, né, para você ir. E você entrar no carro com a sua família sem saber para onde ia. Ele teve uma atitude de obediência. Queridos, eu fiquei assim, pensando nessa obediência dele, até falando com o Satírio. Falei, Satírio, olha aqui, né? Eu ia e falava com o Satírio. E eu achei tremendo. Por causa dessa obediência, por causa que ele obedeceu, ele foi abençoado. Mas ele foi abençoado com uma grande bênção mesmo. Uma bênção eterna. Por causa da obediência de Abraão, todos nós fomos abençoados. Não foi só para a geração, não foi só para ele e para a família dele. Mas a bênção que Deus colocou sobre Abraão, essa bênção veio para todos nós, para o mundo inteiro, para todos aqueles que recebem o Senhor como Salvador da sua alma. Todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem a bênção, tem essa bênção, porque essa bênção é uma bênção eterna. Abraão, por causa dessa atitude que ele tomou de obedecer a Deus, ele foi abençoado e ele abençoou muitas pessoas. Amém? Queridos, nós podemos ser uma pessoa que abençoa muitas pessoas. Assim como Abraão teve a atitude de obedecer, nós temos que ter a atitude de obedecer. Porque as nossas atitudes, elas abençoam pessoas. Atitudes certas, atitudes corretas, atitudes que o Senhor põe no nosso coração para fazermos. Tomar a decisão certa, a decisão correta. Esse Bartimeu, o cego Bartimeu, ele precisou de tomar várias atitudes para receber essa cura,
Para ser curado, ele teve que ter várias atitudes que nós vamos comentar aqui, se der tempo de comentar todas. Queridos, você quer abençoar nações, gerações futuras? Você quer ser uma bênção na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu parente, nesta nação, nesta cidade, nesta igreja? Tenha atitudes de obediência ao Senhor. De repente Deus está falando para você, qual a atitude que você tem que tomar hoje na sua vida? Será que é ali dentro da sua casa, mudanças que precisam de acontecer dentro do teu lar? O seu casamento está indo de água abaixo, mas você não toma atitude nenhuma para mudar. E muitas vezes você sabe qual é a mudança que você tem que tomar, qual é a atitude, qual é a decisão certa que você tem que tomar, mas você não toma. O Espírito Santo fala com você, Deus fala com você, e você não toma. O teu casamento está desfacelando, seus filhos estão se perdendo, sua esposa, seu marido, está se acabando a união dentro do lar. Você sabe qual atitude tomar, mas você não obedece ao Espírito Santo. Porque nós, como cristãos, o Senhor está sempre ministrando os nossos corações. O Senhor está sempre falando conosco qual caminho tomar, qual atitude tomar, qual direção tomar. Mas muitas vezes nós não queremos obedecer. Porque toda obediência tem um sacrifício, toda atitude tem um sacrifício, a obediência tem um sacrifício. E muitas vezes nós não queremos pagar aquele sacrifício. Nós não queremos fazer aquele sacrifício. E nós perdemos a bênção do Senhor. Abraão, não foi fácil para Abraão. Não foi fácil. Quem não conhece essa história vai ler na palavra de Deus. Na Bíblia está essa história explicando tudo, do começo ao fim. Quantas pessoas falam que querem ter vida de intimidade com o Senhor, mas não tem a atitude de pagar o preço de orar. Não consegue orar um minuto com o Senhor. Fala, eu gostaria tanto de ter discernimento, eu quero tanto ter intimidade com Deus, eu quero tanto ter intimidade com o Espírito Santo, mas não toma a atitude de orar, não toma a atitude de ler a palavra, não toma a atitude de mudança. Se você ler a palavra, se você orar, você vai ter intimidade com o Pai. Você vai crescer na intimidade com o Pai. Então você vai poder ouvir o Espírito Santo mais claramente, ministrando a sua vida e dando direções para você. Aí de repente você fala para mim, mas eu trabalho o dia todo. Vai orar à noite. Tira 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração. Você quer se tornar amigo de Deus, ouvir a direção que Deus tem para você, você precisa de ter atitudes de oração. Estamos vivendo tempos de trevas, tempos de angústia, tempos de crise, e o Senhor nos pede nesses últimos dias na terra, Ele nos pede vida de oração. O Senhor quer se relacionar conosco, mas para nós nos relacionarmos com Ele, para termos uma comunhão com Ele, precisamos de nos lançar na vida de oração. Precisamos de ler a sua palavra e meditar na sua palavra. Você quer ser abençoado pelo Senhor? E você quer abençoar muitas pessoas? Obedeça, tendo vida de oração. Ore como nunca você orou antes. Tenha tempo com o Pai, fala com o Pai.
Você só se conquista uma amiga se você tiver um relacionamento íntimo com ela, sempre está conversando. Com Deus é a mesma coisa. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você tem que estar todos os dias conversando com Ele. Não é só pedindo, mas é conhecer esse Deus que habita em você. Nós precisamos de nos relacionar com o Pai profundamente, conhecer esse Deus poderoso, esse Deus que tem feito tudo por nós, que tem nos abençoado de uma forma tremenda. Nós precisamos de conhecer de uma forma mais profunda o Senhor. Bartimeu, ele teve uma atitude, ele clamou por misericórdia. Ele clama por misericórdia no meio de toda aquela situação de multidão em volta de Jesus. As pessoas repreendiam ele porque ele estava gritando, os discípulos, mas mesmo assim ele continuava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve a atitude de clamar. Como que está o seu lar? Como que está a sua vida profissional? Como está a sua vida ministerial? Como está a sua vida? Clama como Bartimeu clamou. Ele clamou, ele buscou, ele orou. Ele clama. Queridos, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que fazer como Bartimeu fez, para ser abençoado por Deus. Ele só foi abençoado porque ele clamou. Ele teve a atitude de gritar no meio de toda aquela multidão, no meio de todo aquele povo. Um homem cego, sentado à beira do caminho. Imagina como estavam as emoções desse homem. E ainda aquela multidão repreendendo ele. Mas mesmo assim ele se posicionou. No meio da sua miséria, da sua angústia, da sua dor, ele se posiciona e ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós, no meio da nossa miséria, no meio da nossa dor, no meio da nossa angústia, nós temos que se rolar nos pés do Senhor e clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com certeza o Pai vai ouvir o seu clamor, o Pai vai ouvir as suas orações, e o Pai vai vir ao seu encontro, e o Pai vai te tirar daquela situação. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que nunca diz não àquele que clama. Um coração contrito e rendido aos pés do Senhor, o Senhor vem. Não tem como. Quais as situações que você está vivendo hoje? Muitas vezes nós estamos passando por uma situação escabrosa, difícil, terrível, angustiante, deprimida, com depressão, mal, ruim. Sabe o que a gente faz? Muitas pessoas fazem. Elas vão nas pessoas, nos profetas. E glória a Deus porque existem profetas. Os profetas, eles têm palavra, por quê? Porque eles fazem o que eu falei, eles têm intimidade com Deus. Eles têm uma palavra para você, porque eles têm intimidade com Deus, eles se consagram, eles vivem com Deus, eles conversam com Deus, eles estão o tempo todo meditando na sua palavra. Mas querido, Deus não quer que nós vamos atrás de profeta o tempo todo. Precisamos de ajuda sim, nos irmãos, precisamos. Mas nós temos que ouvir o nosso Senhor, eu e Deus, aqui ó. Sabe aquele momento, essa semana Deus fez muito comigo isso. Sabe aquele momento que você está falando com Deus, e Deus te traz uma palavra e ministra o seu coração, e você começa a chorar de alegria, porque você sente a presença dEle ali. É algo lindo, algo gostoso, algo transformador. Você sente que Deus está ali com você e Ele está falando com você. Aqueles pensamentos que vêm, pensamentos positivos, pensamentos de pôr para cima, é o Espírito Santo falando com você. Porque quando é pensamentos ruins, desagradáveis, é Satanás ministrando você. Mas quando você está na presença de Deus,
buscando o Senhor, Ele vai ministrar a sua vida de uma forma tremenda. E isso acontece com quem ora. Você recebe a visitação e o poder de Deus sobre a tua vida. Você estando sozinha no teu quarto. Querida, ore pelos seus filhos. Ore pela sua casa. Clame. Clame pela nossa nação. Não esqueça de orar pela nossa nação. Chore pela nossa nação. Ore pela nossa cidade. Chore pela nossa cidade. Ore por essa igreja e por todas as outras igrejas dessa cidade. Chora por ela. Deus quer levantar intercessores nesse último tempo. Se coloca como intercessor. Ore não só por você, mas clame pelos outros. Seja bênção. Deus quer te abençoar para você abençoar. Queridos, e ele perseverou em Deus, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Bartimeu, o cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus, no meio de toda aquela multidão, que eu imagino o barulhão que não era, todo mundo querendo a bênção de Jesus ali, todo mundo querendo ser tocado pelo mestre, ou tocar no mestre, todo mundo. Mas Jesus então ele para. Eu fiquei meditando assim, eu fechava meus olhos quando eu estava preparando isso lá naquele quarto, e eu fechava meus olhos e eu começava a ver a multidão e ver Jesus parando. Jesus para e Jesus fala assim: chama-o. Chama-o. Ah, gente, é maravilhoso. Chama-o. Jesus ouviu aquele homem clamando, porque ele teve a atitude de ser perseverante. Seja perseverante nos seus negócios. Seja perseverante na sua vida com Deus. Seja perseverante no seu ministério. Não desista. Seja perseverante no teu casamento. Não abre mão do seu casamento. Seja perseverante na oração em relação ao seu filho que está nas drogas. Não desiste, não abre mão dele, mas ore por ele, clama por ele, porque Jesus vai parar e ele vai te responder. Ele vai te chamar: filha, eu estou aqui e eu vou te abençoar, porque você teve a atitude de clamar por mim. Hoje em dia nós perdemos as bênçãos do Senhor. Hoje em dia nós perdemos os milagres. Hoje em dia nós vemos as pessoas sendo, algumas tendo a bênção dela porque ela decidiu crer. Mas muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos aqui, porque nós não somos perseverantes no Senhor. Porque nós não clamamos pelo nosso Deus. Porque nós não vamos lá no nosso quarto ou na nossa sala orar, clamar, até que Deus responde às nossas orações. Nós vamos um pouco e desistimos. Vamos outro dia um pouquinho, desistimos. Nós temos que fazer como Bartimeu. Clame pelo teu emprego. Clame pelo teu ministério. Não desista do teu ministério. Através do seu ministério, você pode abençoar muitas vidas e tocar muitas vidas. Parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram então, e o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Queridos, o Senhor para,
manda chamar, e os discípulos vão lá buscar. E fala para ele assim: tem bom ânimo, levanta e anda. Quantos estão desanimados? Quantos estão escabrunhados? Quantos estão caídos, desanimados, sem perspectiva de vida? Nesse tempo de trevas que nós estamos vivendo, quantos estão desanimados com a situação do país? Desanimaram geral. Quantos perderam a vontade de vir para o culto? Não vem mais cultuar o Senhor, que é algo importante e faz parte da nossa vida como filho de Deus. Quantos estão desanimados? Quantos estão desanimados com a sua família? O Senhor diz para você hoje assim: tenha bom ânimo. Tenha ânimo. Não vive pensando nas circunstâncias difíceis. Não foque as circunstâncias difíceis da sua vida. Mas foque o Senhor. Foque Jesus. Foque aquilo que Jesus pode fazer. Não fica olhando para o que passou. Mas foque o hoje, o presente. Se você viver o presente feliz, com o coração grato, agradecido, você terá um futuro abençoado, um futuro próspero, um futuro vitorioso, um futuro de conquista. Não fique caído no desânimo, olhando para as suas derrotas, olhando para o que você perdeu, olhando para o que tiraram de você, olhando aquilo que Deus não te deu. Não fique. Mas foque as bênçãos de hoje na sua vida. O que Deus está te dando hoje na sua vida? E você não precisa ir muito longe. Você consegue andar, Fran. Glória a Deus. Você consegue falar, Felipe. Cantar. Glória a Deus. Você tem um carro para vir para a igreja. Ou você tem uma bike para vir para a igreja. Ou você tem 2 pernas e saúde para vir para a igreja. Você pode enxergar. Você pode falar. Você pode tocar pessoas. Você tem Jesus na sua vida. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está na sua vida. Isso é o mais importante de tudo. Aleluia! Porque Jesus muda a história da nossa vida. Ele muda as circunstâncias da nossa vida. Quando nós temos atitudes, quando nós decidimos olhar para as bênçãos que Deus nos dá. Você pode se alimentar. Faz uma visita em alguns hospitais e você vai ver pessoas que não conseguem se alimentar, a não ser por sonda. Eu fiquei uns dias sem poder comer, algum tempo atrás, Jesus me curou. Que coisa terrível. Tive hernia hiatal. Hernia de hiato, não lembro, não sei como que fala, se é hiatal, se é hiato, é uma coisa assim. Eu sei o que eu passei. Jesus me curou. É a coisa mais difícil que eu sei comer. Não é difícil? Mais difícil não, né? Mas é difícil. Então nós temos tantas coisas para focar hoje no nosso presente, para não vivermos paralisados, parados, angustiados, perdendo, derrotado, não vencendo, não alcançando. Foque o teu presente, as coisas boas que estão nele. E as coisas que estão ruins, clame, 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 como Bartimeu clamou. Tenha atitude. Para ser abençoado, temos que ter atitudes. Uma das armas mais eficazes de Satanás é o desânimo. O desânimo é a maior causa de percas pessoais. Nos paralisa.
O desânimo nos faz duvidar de tudo. Tudo que Deus tem para mim eu duvido. Quando eu estou desanimado, eu fico incrédulo. Nós perdemos o brilho, nós perdemos a luz. Ficamos lá no canto amuado. Ao invés de eu ir falar de Jesus, ao invés de eu fazer a diferença, eu me escondo e a luz de Jesus se apaga em mim. O desânimo nos atrofia. Ele atrofia a nossa mente, o desânimo. Nós não conseguimos pensar em mudança, em coisas boas, mas nós ficamos com a nossa mente atrofiada, focado nas coisas ruins. O desânimo paralisa a nossa fé e coloca uma barreira entre nós e o nosso consumador, que é Jesus Cristo. Há uma barreira quando eu estou desanimada. Por isso que eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo ver o que Deus tem para mim. E eu fico paralisado, porque há uma barreira entre mim e Jesus. E o inimigo, ele usa essa arma contra a igreja do Senhor. Para a igreja do Senhor não avançar. Para nós ficarmos paralisados e não avançar. Enquanto que os espíritas, os macumbeiros, os satanistas, os bruxos, eles estão avançando. Eles estão atingindo o que eles querem, destruindo famílias, lares inteiros. Eles estão destruindo vidas. Eles estão levando os jovens a se perder nas drogas, na bruxaria, na prostituição. E nós cristãos, muitos de nós cristãos, estamos caindo nessa do diabo, olhando para as nossas misérias. Deus nos fez mais que vencedor. Nós nascemos para vencer. Só que o diabo quer mostrar que nós somos derrotados, mas nós não somos. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós passamos por situações nessa terra. Sempre vamos passar, mas nós temos que saber que todas elas Jesus já venceu por nós. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu por nós. Nós temos que nos levantar do nosso lugar. Nós temos que marchar confiando no Senhor, naquilo que Ele tem para nós, tomando posse da palavra, orando e clamando e tomando posição, tomando decisões certas, decisões corretas, atitudes certas, atitudes corretas. Oh, xarabaxeira manai, suricanta labaxá. O plano de Satanás é de nos deixar caído, é de nos deixar prostrado. Levante, jovens, levanta, igreja. É tempo de se levantar em oração, é tempo de se levantar em clamor, ter atitude de oração que vai mudar a tua história. Você quer ter tua vida mudada, tua história mudada? Vida de oração. Nós temos que ter vida de oração, vida de consagração, vida de leitura da palavra, tomar vergonha na nossa cara, parar de murmurar, parar de reclamar, parar de ficar olhando para as nossas mazelas e ficar achando que nós somos coitadinhos e pena de nós mesmos. Mas nós não somos coitadinhos. Coitadinho é o Satanás. Ele é um coitadinho que já foi vencido. Mas nós somos mais que vencedores. Nós passamos por problemas, por situações difíceis, mas o Senhor é conosco, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu por nós. Não somos coitadinhos, coisa nenhuma. Homens, vocês são príncipes. Mulheres, vocês são princesas. Nós somos a igreja do Senhor, que o Senhor separou e que o Senhor escolheu para os últimos dias. E nós vamos reinar com Cristo Jesus na glória celestial.
O plano que Ele tem para nós é tremendo, de não vivermos nessa terra derrotado, sucumbido por Satanás. Mas nós podemos viver nessa terra marchando em triunfo, dizendo: eu sou filho do rei, portanto eu sou uma princesa. Eu sou filho do rei, portanto eu sou um príncipe. Mas Satanás nos cega, só mostra derrota, só mostra as coisas ruins para nós. E hoje Deus fala para você: você é meu filho, você é minha filha amada. Eu tenho uma porção dobrada para você. Se posicione em obediência à palavra de Deus. Você quer fazer tudo certo, tudo correto, bater as bênçãos de Deus? Lê a palavra, medita na palavra, observa a palavra, segue a palavra, ande na palavra. Lê Provérbios. Quando eu leio Provérbios eu apanho um monte. Lê Provérbios. Ele tomou a decisão de mudança. Ele teve coragem para lançar a capa. O Bartimeu, esse mendigo e cego, ele teve coragem de lançar a capa dele. A capa da sujeira, a capa da incredulidade, a capa do pecado. Lá no verso 50 fala assim: lançando de si a capa. Essa capa representava a capa da sujeira, do pecado, daquela vida que ele vivia miserável e angustiante. Hoje, queridos, Deus diz para você: lança a capa. Lança a capa do pecado. Deus me trouxe a história de Davi. Davi. Quanto tempo tem? 20? Davi precisou de ir até o Senhor. Davi, ele adulterou. Quem conhece essa história, quem não conhece, vai na Bíblia, no Velho Testamento, que você vai achar a história de Davi. Ele adulterou, ele cometeu crime. E por causa do adultério e do crime que ele cometeu, ele entrou em depressão. Ele ficou desanimado. Ele entrou em depressão. Olha o que diz ali em Salmos 32:3, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Queridos, enquanto Davi não confessa o seu pecado e deixa, ele estava morrendo. Ele estava morrendo. Os seus ossos estavam envelhecendo. E ele estava em depressão, ele estava mal. Mas quando ele confessa o pecado dele, quando ele deixa o pecado dele diante de Deus, ele foi abençoado pelo Senhor. Houve mudança de vida na vida do Davi. E assim, igreja, somos nós. Nós precisamos de tirar a capa do pecado. Davi precisou de tirar aquela capa de pecado que estava sobre ele. Confessar o pecado dele. Nós, como igreja, precisamos de confessar o nosso pecado diante do Senhor. Aquele pecado que está escondido e que você não conta para ninguém, mas que você alimenta ele todos os dias da sua vida. O pecado que te amarra, assim como amarrou a vida de Davi. Quando ele escondeu o pecado dele, ele chorava dia e noite. Ele tinha dores na alma e dores no físico. A pessoa, quando tem pecados escondidos, ela adoece na alma, no espírito, no físico. É preciso confessar o seu pecado. Deus diz hoje para você: confesse o seu pecado.
Qual será o teu pecado? Será o da pornografia, que você não abre mão dela? Será o pecado da mentira, que você não abre mão dela? Será o pecado das drogas, da falcatrua, da desonestidade, da fofoca, que você não abre mão dela? Deus diz hoje para nós, igreja: lança hoje o teu pecado, porque eu quero te abençoar. Bartimeu só foi abençoado porque ele lançou a capa fora. A capa representava o pecado, a sujeira, a miséria que ele vivia. E hoje tem muitas pessoas vivendo numa miséria espiritual, porque não lança o pecado dele fora. Ele mantém esse pecado todos os dias, ele mantém esse pecado, ele não abre mão. De repente você entrou esse ano falando assim: Senhor, eu quero ter um ano abençoado, quero ter um ano próspero, quero ter um ano de vitória, quero ter um ano de conquista. Ai, Senhor, e vai ser assim. Você profetizou, vai ser assim, você está falando com a sua boca. Mas muitas vezes a sua vida pessoal está de acordo, está de acordo, não está de acordo com a palavra. Você está desalinhado diante de Deus. E você precisa de a sua vida pessoal, para você ser abençoado, para você desfrutar da bênção do Senhor. Você precisa de se alinhar com a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus. Porque senão você vai passar mais um ano. Nós estamos em fevereiro, janeiro, fevereiro. O ano vai cessar. E você vai continuar com o mesmo pecado que você já vem há anos atrás. E você não confessa a ninguém. E você não confessa ao seu pastor. Você não confessa ao Senhor. Você não abre mão dele. E a sua vida está de toda virada dos avessos. Você não consegue bem no ministério. Você não consegue bem nas suas finanças. Você não consegue bem no seu trabalho. Você não consegue bem em nada, na sua família, no seu relacionamento com seus amigos. Você não vai bem em nada, porque você prefere segurar o seu pecado. Ele é muito importante para você. Só que você não consegue ver que esse pecado está destruindo você, está te mantendo distante da vitória, distante de Deus, distante de conquistar. Toma atitude e abra a mão do seu pecado. Lance a capa do pecado fora. Aleluia, Jesus. Ele teve uma atitude de vitória. Olha o que ele faz. No verso 50. Levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Quando ele chama ele teve uma atitude de vitória. Ele não ficou reclamando, ele não ficou murmurando, mas ele deu um salto, mesmo sendo cego, e ele foi ter com Jesus. Ele não ficou murmurando. Não ficou. Imagina se ele toma atitude de, na hora que chamar ele começar a olhar para as mazelas dele, ele falar: mas como que eu vou? Estou fedido, estou sujo, sou cego, e agora? Como eu chego lá? Não, ele não olhou para nada disso. Ele simplesmente deu um salto. O salto da vitória. Queridos, você precisa de ler essa história, entrar nela. A sua imaginação tem que estar junto na história. E foi isso que Deus fez comigo. Eu entrei na história de Bartimeu esses dias. Eu entrei nessa história. E eu falei: Deus, eu lanço diante de ti todos os meus pecados. Me ajude. Tem misericórdia de mim. Porque eu quero ser uma mulher abençoada e próspera enquanto eu viver.
Queridos, a terra está cheia de murmuradores. A terra está cheia de pessoas insatisfeitas. E Deus me levou lá, olhar a história do povo de Israel. O povo de Israel saiu. Ele estava rumo a uma terra prometida. Deus tinha uma terra prometida para eles. Uma terra de bênção, uma terra de vitória, uma terra abençoada por Deus. Mas no meio do caminho, eles só murmuravam. Deus dava carne, Deus deu água, Deus fez atravessar o Mar Vermelho, Deus fez um monte de coisa e foi fazendo. E Deus fazia, e Deus fazia. E eles reclamavam. Ao ponto que Deus falou: as pessoas, se eu errar você me corrige, as pessoas de 20 anos para cima vão ficar toda aqui, vão morrer no deserto. Só as outras que vão entrar, certo? É que tanta coisa para falar, você se esquece, mas glória a Deus, eu me lembrei. Só as que não murmuraram entraram na terra prometida. Queridos, aí eu fiquei pensando aqui comigo. Aquele povo era o povo de Deus, que Deus amava e que Deus tinha prometido uma terra maravilhosa que manava leite e mel. Leite e mel. Havia uma promessa linda sobre a vida daquele povo. Mas eles ficaram mas eles murmuraram tanto, que eles cegaram. Eles não conseguiam ver a terra que Deus tinha dado para eles. Eles não conseguiam, porque eles focavam só os problemas, só as dificuldades, só a situação terrível do deserto. Mas havia uma nuvem acompanhando eles. Havia um negócio de fogo, que eu esqueci o nome, coluna de fogo, que aquecia eles do frio. A nuvem que trazia sombra para eles, que dava direção, que dava o norte onde eles tinham que seguir. Mas eles murmuravam. E por isso, uma cacetada de gente morreu no deserto. Não entrou na terra que era para eles. Não era para eles ter morrido no deserto. Mas eles morreram no deserto porque eles murmuravam contra Deus. E aí eu fiquei pensando assim: se aquele povo era um povo de Deus e morreu no deserto porque murmurava, nós, queridos, nós somos o povo de Deus. Nós estamos com um objetivo. O objetivo daquele povo era de chegar até nessa terra prometida maravilhosa que Deus tinha dado para eles. Deus tinha dado. O foco era chegar lá, mas eles perdem o foco olhando para as dificuldades. Nós, queridos, somos o povo de Deus. Olha aqui, Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para mim. E qual é essa promessa? De ir para a glória com Cristo, de herdar a salvação e morar no céu com Ele. E o nosso foco tem que ser qual? Jesus, a terra prometida que Ele me deu. Não importa o que eu estou passando aqui. Aqui é passageiro, aqui é por um tempo. Vai passar a minha angústia, vai passar essa dor, vai passar essa luta, vai passar tudo aqui, porque o meu alvo é Cristo. O meu objetivo é chegar na glória com Cristo. Aqui eu sou passageira por um tempinho assim, pequeno. E eu ainda mais, que já estou com 53, 53, eu vou para o Satiro, que ele é mais que eu. Queridos, eu já estou 53 anos nessa terra. E o meu lugar não é aqui. Todo o sofrimento que nós estamos passando aqui vai passar. Esse corpo vai ficar. Mas eu tenho um espírito que eu tenho que dar conta dele.
Eu sou, na verdade, eu sou um espírito. E eu tenho que dar conta desse espírito. Eu quero ir para a glória, eu sou espírito, eu quero ir para a glória. Mas a minha carne me puxa para a terra, para as coisas terrenas. E me faz focar nas minhas dores, nas minhas tristezas, nas minhas angústias. Mas o meu espírito, ele tem sede de Deus. Ele almeja por Deus. O meu espírito, ele quer ler a palavra. O meu espírito, ele quer orar. O meu espírito quer falar com Deus. O meu espírito quer adorar. O meu espírito olha para Deus. O meu espírito não olha para as dificuldades. O meu espírito não olha para as minhas mazelas. O meu espírito não murmura. Porque ele tem um alvo. Porque ele não é daqui. Porque ele é do céu. Ele é de Jesus. Eu sou de Jesus. Você é de Jesus. Você que recebeu Jesus. Você é de Jesus, Cristo. Todo sofrimento vai passar. Aqui. Você é do céu. É por um tempo assim. Nem esse corpo te pertence. Grava. Eu sou o Espírito. Eu sou de Jesus. Eu não sou daqui. Estou aqui um tempo. E eu vou suportar as tribulações que me vêm. Porque as tribulações vão me fazer chegar perto do Senhor. As tribulações vai me manter íntima com o meu Senhor. Como o Senhor te ama. O Senhor te ama. Tem uma terra preparada para você. Tem um céu preparado para você. Somos o povo de Deus. Não deixe que amor... Eu vou parar por aqui porque não dá mais tempo. Somos o povo de Deus. Deus tem tanto para nós. Não vive murmurando. Não vive reclamando. Mas se consagre. Busque a Deus. Só vou falar 2 pontinhos aqui. Ele foi objetivo nas orações dele. Eu estou resumindo, não vou contar tudo. Mas ele foi objetivo. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Você precisa ser objetivo na sua oração. Você precisa ser objetivo. Fala: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Senhor, eu preciso ser livre desse pecado que tem me consumido há tantos anos. Se o Senhor não intervir, eu não vou conseguir, mas o Senhor pode. Fale para Jesus, seja objetivo. A 6ª atitude dele, ele teve fé para alcançar o milagre. Tenha fé, tenha fé. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele foi curado imediatamente da cegueira. Ele foi objetivo e ele teve fé. Seja objetivo naquilo que você quer. E tenha fé, porque Deus faz. Deus faz. E por último, a última atitude dele, ele seguiu a Jesus. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos orar? Eu poderia falar nesses 3 pontos, mais um tanto, mas eu sei que os irmãos têm, né, nós temos que ir embora. Mas lê lá na Bíblia. Ele teve fé em Jesus. E ele seguiu a Jesus. Caminha fora. Queridos, quantas coisas Deus já fez na nossa vida. Nós precisamos de exercer a nossa fé. Exerça a tua fé. Já ia voltar lá demais, mas vamos orar. Deus tem para nós coisas lindas. Amém? Vamos orar. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor o teu pecado. Peça ao Senhor nessa oração
para que Ele te ajude a deixar, lançar a capa do pecado fora. Peça ao Senhor para você tomar as decisões certas, corretas, para que você possa ter um ano abençoado por Deus. Não deixe que mais esse ano você viva na miséria, desanimado, abatido, escabrunhado. Não deixa. Mas toma posição. Tem atitude de mudança. Amém? Vamos orar ao Senhor? E apresenta diante do Senhor. Senhor, fecha os olhos. Fecha os olhos, fala com o Pai. É uma oportunidade que Ele está te dando de falar com Ele agora. De clamar. Pai, Filho de Davi, clama comigo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, como filhos do Senhor, nós clamamos, tem misericórdia de nós. Nós apresentamos todas as nossas dores, tristezas, angústias. Pai, todos os nossos pecados nós lançamos diante de Ti nessa noite. E nós pedimos, Senhor, venha sobre nós. Perdoa os nossos pecados. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter mudança de vida. Nos ajuda a ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda a ter vida de oração, vida de consagração. Senhor, nos ajuda, assim como o Senhor tocou na vida, Senhor, do cego Bartimeu, e ele foi livre daquela cegueira. Assim nessa noite, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha tocar em nós. Toca na vida de cada pessoa neste lugar, tirando toda a cegueira espiritual, tirando toda, Pai, a doença, toda a enfermidade, tirando, Senhor, todo o mal que tem se alojado. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de cada um de nós. Jesus querido, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Nós precisamos de mudança na nossa vida espiritual. Nós precisamos de um novo ânimo, de forças, de graça. E nós clamamos por Ti, Senhor. Vem sobre nós. Venha sobre cada um desta igreja, Senhor. Cada filha, cada filho seu. Tira o desânimo. Tira, Senhor, todo o espírito de reclamação, todo o espírito de derrota, todo o espírito que tem levado algumas pessoas à falência, que tem levado as pessoas a ficarem prostradas. Senhor, em nome de Jesus, vem tocar agora, Deus. Que nós possamos, Pai, buscar a Tua presença. Que nós possamos, ó Pai, estar todos os dias se arrependendo, confessando os nossos pecados a Ti. Porque Deus, nós sabemos que o Senhor só vai nos abençoar quando nós, Pai, tivermos atitudes certas e corretas e deixarmos o pecado longe de nós. Quantas bênçãos o Senhor tem para cada um aqui. Leva-os, ó Deus, nesses dias, a abandonar o pecado e a ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o Teu Espírito e com a Tua palavra, em nome de Jesus. E que essa palavra que foi ministrada hoje, que ela possa, Pai, ficar tocando ao coração de cada um como um sino, na vida de cada um. E que elas possam estar lembrando dessa palavra, remoendo essa palavra e tomando posição de mudança de vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro assim:
a tua bênção sobre cada um que se arrepender e que querem, Deus, ter uma vida diferente do que estão tendo. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.